Paz do Senhor, queridos irmãos e irmãos, para minha honra estar recebendo todos aqui no canal Descomplicando a Teologia. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Assembleia de Deus aqui do estado da Bahia, congrego em Teolândia, igreja presidida pelo pastor Jonias Pereira, qual já manda a paz do Senhor, assim também para os crentes, os irmãos da Escola Dominical da Assembleia de Deus aqui em Teolândia, tá bom? Deus abençoe a todos. Hoje nós estamos falando, irmãos, acerca da lição dos jovens. Olha só, meus irmãos, nessa lição eu vou estar fazendo a leitura do texto bíblico e vou estar trazendo assim algumas discussões, né? Que vem assim facilitar a sua aprendizagem. Já pega sua caneta, pega o seu lápis, para que nós possamos entender. Por exemplo, né? A oração do Pai Nosso é talvez um dos textos mais conhecidos de toda a Bíblia Sagrada, porque tornou-se uma oração mundial ou universal. Porque o texto mais conhecido da Bíblia, nós podemos dizer que é Salmo 23, João 3,16 e a oração do Pai Nosso, que é a finalidade por todas, vários lugares do mundo é feita essa oração. E essa oração do Pai Nosso, será que é pecado cristão orar o Pai Nosso? Será que a intenção de Jesus era que nós orássemos constantemente, né, esta oração? Ou Jesus nos deu essa oração como um modelo, já que essa oração foi a resposta de Jesus aos seus discípulos no livro de Lucas, quando ele chega e pergunta, os discípulos chegam a Jesus e perguntam: Jesus, como é que eu devo orar? Como deve ser a minha oração? Então Jesus passou para ele como seria o modelo, qual estilo, como é que deve estar na sua oração, para que assim a mesma seja atendida pelo Senhor. Porque nem toda oração Deus responde, nem toda oração Deus assim atende às nossas orações. Mas Jesus quis dar o modelo. E uma das coisas bastante interessantes que Jesus já chega logo falando é o assim, olha, e quando orares? Olha só, e quando orares? Só nessa parte aqui Jesus já deixa claro o seguinte, que é meu dever orar. Jesus não diz assim, ó, se vocês orares, né? Quando você... Não, Jesus deixa claro, e quando orares? Porque a oração, irmãos, é um dever cristão. A oração, todo cristão tem que ter desejo e fazer constantemente oração. Não é à toa que a recomendação bíblica das nossas vidas é que nós devemos orar sem cessar. Então Jesus já deixou claro aqui que eles devem orar. E quando orares? Já está dizendo, vocês vão orar. Então deu conselho para a sua classe. Nós precisamos orar. Aí Jesus agora vai dar duas coisas que nós precisamos evitar na hora da oração. Olha, duas coisas que devemos evitar na hora da oração. Primeira coisa, não sejais como os hipócritas. Olha só, não sejais como os hipócritas. Essa questão da hipocrisia, irmãos, é algo fundamental. Jesus disse, com todas as palavras, que nós não podemos ser hipócritas na oração. Esse termo hipócritas, irmãos, era um termo muito conhecido nos tempos bíblicos. Essa questão hipocrisia significa fingir-se, mostrar-se algo que não é. É a mesma coisa de usar máscara. Esse termo hipocrisia veio da questão dos teatros da época. O que os atores da época se apresentavam com máscara, usando máscara. E as máscaras, às vezes, podia estar chorando, às vezes as máscaras poderiam estar com a imagem, né, de sorriso, e a pessoa por trás da máscara podia estar chorando. Então, a hipocrisia, esse termo surgiu dessa apresentação dos atores, que se apresentavam de uma forma, mas na verdade as suas vidas estavam totalmente diferentes. Então, a hipocrisia, o que Jesus questiona exatamente é isso. É você mostrar algo que você não é. É você conversar algo que você não entende, que não é verdadeiro, que não está realmente acontecendo ou que você não acredita. Então Jesus condena essa prática da hipocrisia. Nós não devemos ser hipócritas quando estivermos, nós não devemos ser hipócritas em nada. E na oração, pior ainda. Por quê? Porque nós estamos conversando com Deus e Deus, ele te conhece. Deus, ele te sonda. Deus, ele conhece todo o teu entendimento, toda a vossa oração, todo o seu coração. Deus, ele nem conhece. Então você não pode assim estar orando com a hipocrisia. Amém? Aparenta sua coisa, não é? Tem muitas pessoas, irmãos, né, que aparenta ser santo. Olha que homem de Deus. E quando você vai ver, não é. Os hipócritas se destacaram principalmente com relação aos fariseus. Esses hipócritas aqui está ligado diretamente aos fariseus. E quem são os fariseus? Os fariseus, irmãos, nos tempos bíblicos, que teve sua origem em torno de uns 200 anos antes de Cristo, no período dos Macabeus, eles gostavam de ser chamados defensores da lei.
Os fariseus, irmãos, gostavam de ser tidos como aqueles que defendem a lei, os defensores da lei, né? E eles faziam de tudo para que eles pudessem ser vistos. Os fariseus gostavam dos primeiros assentos. Os fariseus gostavam de fazer grandes orações. Os fariseus tinham um hábito, né, até pela questão do Talmud, né, a tradição oral, de chegar na praça e fazer suas orações. Onde tinha pessoas lá, eles já chegavam logo fazendo oração. Deus, eu sou isso, eu me abençoa, eu sou tal. Começava a apresentar a Deus as suas qualidades. Aí todo mundo começava a pensar, opa, lá, que oração bonita, olha só que oratória. Aqui, ele sim é um homem de Deus, ali é um profeta de Deus. Porque os fariseus tinham esse hábito de se apresentar a Deus, onde quer que estivesse, para ser visto e reconhecido pelo homem. Aí Jesus vai dizer, olha, não adianta orar com hipocrisia, não. Não adianta orar para mostrar aquilo que você não é. Não adianta você se apresentar a Deus com falsidade, com máscara. Não adianta disso, até porque quem vai sondar o coração, quem sonda o teu coração, quem sonda a tua alma e quem te conhece é o próprio Deus. Então como é que Jesus, como é que Deus estaria recebendo uma oração? Então a primeira coisa que nós devemos evitar é orarmos como os hipócritas, que demonstram algo que não é verdadeiro. A nossa oração, irmãos, tem que ser a verdade. A nossa oração, irmãos, tem que ser aquilo que nós estamos sentindo realmente. Tem que ser com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Nós não podemos esconder nada de Deus. Se você, quando for orar, e você está passando por uma tentação, apresente a Deus. Apresente a Deus a tentação que você está passando e peça que Deus repreenda este mal. Quando você estiver por luta, apresente a Deus as tuas lutas para que isso seja repreendido em nome de Jesus. Então Jesus recomenda evitar a hipocrisia. A segunda coisa que nós devemos evitar são as vãs repetições. É isso mesmo. Jesus disse, aqui ó, e como os hipócritas, vos comprazem orar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o galardão. Não adianta orar para ser visto, para ser reconhecido, porque as pessoas que fazem assim já receberam o galardão. Que galardão, pastor? O reconhecimento humano, a glória humana. E tais pessoas já não terão suas orações atendidas, porque já tem a vanglória humana. Então, se você quiser reconhecimento humano, continue orando, continue se apresentando a Deus, se apresentando a Deus com as suas orações falsas. E assim Deus não vai estar lhe respondendo. Então o que Deus questiona aqui, deixa bastante claro, não é você orar em praça pública, não. O que Deus questiona é você orar para ser visto, para ser reconhecido. Tem até muitas igrejas aí que nem oram em praça pública, né? São proibidos de orar, porque toma esse texto no sentido geral, no sentido total. E na verdade a intenção dele é trazer o esclarecimento para que você não ore como hipócrita, para ser visto ou ser reconhecido pelo homem. Tá bom? E mais, Jesus ainda deixou claro que outra coisa que nós devemos evitar é as vãs repetições. Nós não devemos orar, irmãos, repetindo, insistindo na questão da mesma coisa, da mesma forma, para que Deus assim possa ficar. Não, vou lhe dar logo a sua bênção. Eu me lembro muito aqui agora do texto do profeta Elias. Elias, né, lá quando está no Monte Carmelo, a luta dele com os profetas de Baal, né? Os profetas de Baal começam a dizer, Baal, responde com fogo, Baal, responde, passou o tempo todo fazendo essa vã repetição, Baal, responde com fogo, Baal, manda fogo. A oração dos profetas de Baal era algo repetitivo, pedindo constantemente fogo, 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 fogo. Elias chega até a brincar, olha, clama um pouquinho mais alto, grita aí, porque talvez o Deus de vocês esteja ocupado e não vai atender. E quando ele vai fazer oração, ele apresenta a Deus de Deus, aqui está a oferta, aqui está o culto, aqui está o momento, aqui está o altar, e que o Senhor possa mandar fogo do céu. E fazendo esta oração simples, sem nada demais, mas com toda a verdade e com toda a sinceridade. E Deus assim respondeu à oração feita por este grande homem de Deus. Então assim tem que ser a nossa oração ao Senhor. Amém? Vamos evitar a hipocrisia e vamos evitar as vãs repetições. A Igreja Católica também tem muito esse hábito das vãs repetições, né? A oração repetitiva, serve até com punição. Se você pecou, você precisa orar 10 vezes, fazer oração para Nosso 10 vezes, o Ave Maria. E isso Deus não aceita, Deus não concorda com esse tipo de oração. Vamos evitar. Vamos agora para o versículo de número 6. Por isso que a recomendação de Jesus foi no versículo 6, né? Quando tu orares,
entra no teu aposento, fechando a tua porta, orai teu pai em secreto. Isso para que você possa vencer a tentação de ser igualmente hipócrita. Porque isso é uma tentação, querer mostrar algo que você verdadeiramente não é. Então essa questão de fechar portas é para combater isso, a hipocrisia das nossas orações. No capítulo 9, é quando Jesus inicia realmente a ensinar como deve ser a oração. Anterior, ele diz o que nós precisamos evitar. E agora ele vai começar a ensinar literalmente como deve ser a nossa oração. E ele continua assim, ó, portanto, vós orareis assim, Pai nosso. Olha só, primeiramente, Deus já é apresentado como Pai. Isso para os judeus, irmãos, era muito difícil, porque o próprio judeus tinha medo de falar essa palavra Pai com relação a Deus. Para os judeus, Deus é supremo, Deus é grandioso, Deus é tudo. Mas quando Jesus faz as orações, falando com Deus, chamando Deus de Pai, isso para os judeus, como é que pode ser, como é que ele tem essa intimidade de chamar Deus de Pai? É porque ele é o nosso Pai realmente. E o engraçado é que Deus é nosso Pai porque ele nos criou e nos adotou e nos formou como seus filhos. Nós somos adotados por Deus, somos criatura e Deus nos adotou a partir do momento que nós aceitamos a Ele como o Senhor e Salvador das nossas vidas. Somos adotados pelo Senhor. Que coisa maravilhosa. Aí Jesus inicia falando, né? Pai, porque Deus é Pai. E diz, ó, Pai nosso. Olha que coisa interessante. Pai nosso. Irmãos, a individualidade nas questões bíblicas, ela não tem utilidade. Ele é Pai nosso, ele é Pai meu, Pai seu, ele é Pai de todos nós. E muitas das vezes, já teve muitas questões da igreja pensar que Deus era somente daquela igreja. Muitas pessoas chegou até a pensar, não, Deus é só meu porque eu estou certo, eu estou correto, eu faço as coisas corretas. Mas a oração do Pai Nosso já serve como uma grande lição. Porque Jesus disse, olha, ele é Pai nosso, ele é Pai de todo mundo. E não somente meu. Então Deus não está somente para atender o meu bel prazer, a minha bel vontade. Chama a vossa atenção. Você já pensou na oração de uma pessoa que está lá no sertão, né? Aí a pessoa está lá no sertão, aí pedindo a Deus, Deus mande chuva, porque eu estou precisando da chuva, para que a terra possa ser boa, para que a terra possa ser maravilhosa. Então tem pessoas orando no sertão para chover. Mas a pessoa, tem pessoas que tem na sua casa uma piscina, aí vai orar assim, ó, Deus, tomara que não chova amanhã, porque amanhã eu quero tomar banho de piscina. Olha só que situação complicada, né? Um orando para que pudesse chover, e outro orando para que não pudesse chover, já que ele tem a piscina. Aí eu pergunto, qual vai ser a vontade de Deus? Né? Ou a quem é que Deus vai estar atendendo, já que ele é Deus Pai nosso? Por que eu chamo a atenção disso? Porque a oração, irmãos, ela não tem que estar seguindo os nossos ideais. A oração ela não pode estar seguindo os nossos propósitos. A oração tem que estar segundo os propósitos de Deus. Quando você for fazer oração, você tem que apresentar a Deus a vontade de Deus sobre a sua vida. E não apresentar a sua vontade para com a vida de Deus. É nós que precisamos seguir a vontade de Deus e não Deus seguir a nossa vontade. Muitas das orações não são atendidas exatamente por isso. As pessoas oram a Deus apresentando a Deus o seu projeto para Deus. E já perguntou qual é o projeto de Deus para a sua vida? Já apresentou de Deus o que é que Deus pretende com você? O que é que Deus quer realizar? Qual a missão que quer? Qual a profissão que você quer? Com quem você quer? Deus quer que você tenha relacionamento? Qual é o seu ministério dentro da igreja? Olha só, preste atenção. Pai nosso. Ele é Pai de todos nós. Amém? Ele também diz, isso daí nos mostra a intenção de Jesus Cristo com relação à nossa oração. Vai dizer mais, santificado o teu nome. O nome de Jesus, o nome de Deus, tem que ser santificado em tudo através da nossa vida. Porque Deus, perante Deus, o nome dele já é santo, santo, santo. Mas através da nossa vida, o nome do Senhor tem que ser santificado. As pessoas têm que ver, olhar em nós e ver a transformação da nossa vida. A pessoa tem que ver em nós e perceber que nós somos transformados através da santidade de Deus. Aí vem mais ainda. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Irmãos, Deus ele tem um reino. E esse reino tem que vir sobre a nossa vida. Esse reino tem que vir sobre a nossa casa. Esse reino tem que vir sobre a nossa igreja, sobre a nossa cidade, nosso país. E isso daí, irmãos, para que o reino de Deus venha sobre a terra, depende de mim, depende de você, depende de todos nós. E nós precisamos ter esse compromisso de chamar o reino de Deus e executá-lo.
Pastor, como é que pode vir o reino de Deus? Através da sua missão, através do evangelismo. É você cumprindo com a vontade do Senhor, é você cumprindo o que está escrito. Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quando você faz isso, você está chamando o reino de Deus para vir até você. E na oração precisa também, Jesus vai dizer assim, olha, e seja feita a tua vontade. Eita, agora é difícil orar, né? Porque na oração nós oramos a Deus, pedindo que Deus faça a nossa vontade, pedindo que Deus realize os nossos projetos, pedindo que Deus realize os nossos sonhos. Mas na oração do Pai Nosso, Jesus deixa claro que nós devemos pedir que seja feita a vontade de Deus. Qual a vontade de Deus? Será que a vontade de Deus é que você faça esse curso? Será que a vontade de Deus é que você pregue ou que você cante? Qual a vontade de Deus para a sua vida? E você está seguindo a vontade de Deus para você ou você está seguindo a sua vontade? A oração do Pai Nosso deixa claro, mas seja feita a tua vontade. Qualquer coisa, até na hora da doença, nós devemos perguntar qual o propósito de Deus conosco através daquela doença. Muitas das pessoas ficaram doentes, foram para o hospital e quando chegaram no hospital ganharam almas para Jesus. E já pensou se você tivesse orado antes, né? Jesus cura agora. Essa pessoa não teria ido para o hospital e não teria da salvação, e não teria salvado almas para Cristo Jesus. Então Deus ele tem os seus propósitos e devemos seguir esses propósitos para a glória do nome do Senhor Jesus. Nos versículos, Jesus nos ensina a nós invocarmos primeiro, aclamarmos primeiro pelo reino de Deus. Primeiro devemos buscar as coisas celestiais. Primeiro devemos buscar glorificar o nome do Senhor, invocar a presença de Deus, pedir que Deus, que é o nosso Pai, esteja conosco. Pedir que o nome dele seja santificado através da nossa vida. Pedir que venha o seu reino através do nosso evangelismo, através da nossa missão. E pedir que sempre tudo seja feito segundo a vontade dele. Logo após, Jesus inicia nos informando que nós podemos pedir três coisas, três petições que devem estar constantemente na nossa oração. E são absolutamente os três P. Olha, Jesus ensina a pedir pão, nos ensina a pedir perdão e nos ensina a pedir proteção. Os três P, pão, perdão e proteção. E isso é que está constantemente nas nossas orações, porque já disse, a oração do Pai Nosso, ela é uma forma, uma maneira, onde qual nós podemos estar seguindo todo esse procedimento e assim seremos abençoados. Aí Jesus diz assim, né? Pão nosso de cada dia. Pão nosso de cada dia. Essa palavra pão nos remete à questão de algo cotidiano. É a principal alimentação do judeu. Então Jesus estava deixando claro que nós devemos estar pedindo a Deus o nosso pão de cada dia. E outra coisa, é de cada dia. Ou seja, nós devemos todos os dias estar apresentando a Deus por cada dia e não orar pelo futuro. Porque o futuro só a Deus pertence. Então a nossa oração tem que estar nesse propósito de pedir a Deus o pão de cada dia, porque cada dia nós somos dependentes do Senhor. E está dizendo, olha, cuida aí do seu presente, se alimente do seu presente, não se preocupe com o seu futuro não, porque ele está nas minhas mãos. Então com essa oração nós podemos perceber que Jesus deixa claro que Jesus nos garante, através da oração, o pão de cada dia. Agora o pudim não. O churrasco talvez não esteja garantido não. Mas o alimento de cada dia está garantido, porque Jesus deixou claro que isso também está para com as nossas vidas. Mas o pudim, isso é acréscimo, isso são bênçãos que Deus pode sim derramar sobre as nossas vidas. E algo que tem que ser constante, tem que ser diário, porque cada dia nós precisamos fazer oração a Deus e pedir que Ele possa assim estar nos sustentando. Eu li muito bem o maná. O maná de Deus, no Velho Testamento, o povo de Israel, deixou claro que todo dia iria vir maná. Todos os dias estaria caindo maná. Mas o povo não podia pegar hoje um pão para amanhã, para levar para casa e guardar. Não poderia. Porque todos os dias o povo de Israel ficaria na dependência do Senhor, o horário que Deus ia mandar o maná. E é contado na história que o povo de Israel, alguns israelitas, pegavam-se um pão, não, aqui em casa tem 10 pessoas, eu vou levar 20. 10 para hoje e vou deixar já 10 para amanhã. Vai que Deus não mande amanhã o maná. E o que aconteceu é que no outro dia, aqueles pães que tinham sido pegos estavam todos estragados, não servia mais para alimentação. Porque Deus já estava querendo mostrar para o povo de Israel que o povo precisa dele, tem que viver dependente e na expectativa das bênçãos celestiais e não se preocupar com o futuro, porque o futuro somente a Deus pertence. Então, o pão nosso de cada dia nos dás hoje, porque amanhã só a Deus pertence.
Chama a vossa atenção também para o livro de Provérbios. Provérbios capítulo 30, versículo de número 7 e 6. Lá tem a oração de Agur. Agur, irmãos, ele fez oração a Deus, pedindo a Deus duas coisas. Primeira coisa, que Deus tirasse dele a questão da mentira, que Deus não desse a ele a mentira, que ele não fosse mentiroso. E a segunda coisa, que Deus não desse a ele nem riqueza e nem a pobreza, mas que desse a ele o pão de cada dia. Olha só a oração de Agur, pedindo a Deus que desse o pão de cada dia. E ele diz ainda, porque Deus, se tu me der riqueza, eu posso me esquecer de ti, eu posso te abandonar, eu posso pensar que eu sou bom demais, suficiente demais e não dependa de ti. Agora, Deus, também não vou te pedir pobreza, porque eu posso querer roubar. E se eu for roubar, eu sei que teu nome será escandalizado por causa de mim. Então essa foi a oração dele, que tem tudo a ver já com a oração de Jesus Cristo. O pão nosso de cada dia nos dás hoje. Se preocupe com a sua vida hoje. E o futuro, coloque, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. É assim que tem que ser a nossa vida, é assim que tem que ser a nossa fé em Cristo Jesus. O salmista também, no Salmo 73, ele fez oração. Depois você lê aí na sua casa, ele diz o seguinte, Deus, eu quase me desviava, porque eu estava observando a riqueza dos ímpios. Os ricos têm fortuna, os ricos têm riquezas, os ricos têm tudo aquilo que eles querem. E nós que te servimos, muitas das vezes passamos por muita dificuldade e muitas provas. Quem talvez nunca pensou nisso? Porque os ricos têm riquezas, porque as pessoas ímpias são ricas, porque nós que somos cristãos, que servimos ao Senhor, que somos dizimistas, às vezes passamos por muitas dificuldades. Aí no final desse Salmo 73, ele vai revelar que assim quando ele foi para a igreja, ele começou a entender que o fim dessas pessoas era o mal. E ele que estava servindo a Deus, o futuro dele era bênçãos celestiais, eram as coisas maravilhosas, eram as bênçãos futuras que estavam sobre a vida dele. Então ele começou a glorificar o nome do Senhor, quando ele entendeu que o futuro dessas pessoas ímpias era para o mal, mas o destino dele era as bênçãos celestiais para a glória do nome de Jesus. Olha só coisa interessante. Versículo 12 está escrito, perdoa as nossas dívidas. Olha só coisa interessante, né? É muito fácil, né? Comprar e não pagar, né? Não é coisa interessante? Aí tem muitas pessoas que podem pegar um versículo deles, então não vou pagar minhas dívidas não, que quem vai pagar minhas dívidas é Jesus, é Deus. E na verdade o texto não quer dizer isso. Essas dívidas aqui estão relacionadas aos nossos pecados, às nossas dívidas perante ao Senhor. E essas dívidas com relação a Deus, nós não temos condições de pagar, porque nós somos pecadores, nós somos devedores diante de Deus. Toda vez que nós pecamos, nós estamos contraindo a dívida que nós não temos condições de pagar. Daí porque Jesus Cristo veio, morreu na cruz do Calvário e pagou toda a nossa dívida. E hoje nós somos purificados, somos santificados por causa dele, por causa da morte dele na cruz do Calvário. Então perdoa nossas dívidas, porque nós não temos condições de pagá-lo. Agora Jesus deixou uma coisa que chama a atenção de vocês. Para que Deus possa perdoar as nossas dívidas, nós temos uma condição para que isso aconteça. E a condição é perdoar também aos nossos devedores. Para que Deus possa te perdoar todos os teus pecados, você precisa também perdoar as pessoas que te ofenderam, as pessoas que te ofendem. E muitas pessoas, irmãos, querem o perdão de Deus, que elas não têm condição de pagar, então procuram o perdão de Deus, mas na verdade não têm a coragem de perdoar as pessoas que lhe ofendem. Eu já vi quantas pessoas falando, fulano, então eu nunca vou perdoar, me magoou demais, me ofendeu demais, me maltratou demais, e não consegue liberar o perdão. Aí Jesus deixou claro na oração, que se nós não perdoar os outros, nós também não seremos perdoados com Deus. Em outras palavras, irmãos, enquanto nós não liberarmos o perdão para as pessoas que nos ofenderam, as pessoas que nos ofendem, as pessoas que querem o nosso mal, nós não teremos as orações atendidas. Digo até mais, nós não vamos morar no céu. Para que os nossos pecados sejam perdoados, é necessário haver o perdão para com as pessoas. E vou lhe dar um conselho. Todas as vezes que nós não perdoamos as pessoas, nós acabamos convivendo com essa pessoa diariamente. Tem pessoas, irmãos, que até dormem no pensamento com seus inimigos. Ele me ofendeu, sente dores, toda vez que lembra do fato, traz dor, traz rancor para a sua alma e acaba afetando todo o seu relacionamento. Por isso que Jesus deixou claro que a condição é essa, nós precisamos liberar perdão.
E quando você perdoa, o maior beneficiado é você. O ato de perdoar, a bondade é sua e não da pessoa. Tem pessoas, talvez por a tradição católica, chegou até a pensar que para que a outra pessoa seja salva, eu preciso perdoar ela. O seu perdão não condiciona a salvação do outro. O seu perdão condiciona a sua salvação. Quem precisa perdoar o outro para que ele possa adquirir a salvação é Deus e não você. Tem pessoas que já falou quantas das vezes, não vou perdoar não, vou morrer sem perdoar e ele também não vai para o céu. Quem lhe disse isso? Se a pessoa já se arrependeu dos pecados e pediu perdão a Deus, Deus já perdoou e essa pessoa já está garantindo a salvação. Agora você que continua com essa amargura, você continua com esse ódio, você continua com esse coração amargurado, não consegue a salvação da parte do Senhor Jesus. Então perdoar é abrir as portas para que o perdão de Deus chegue até a sua casa. Perdoar é você se livrar de uma carga que você não tem condições de carregar. E a condição é essa, para que nós possamos ser perdoados, é necessário também nós distribuirmos, nós também perdoarmos todos aqueles que nos ofenderam. E é todas as pessoas. Eu vou perdoar fulano, não, é todas as pessoas. É uma condição. Pastor, eu quero perdão de Deus. Perdoe. Deus, eu quero perdoe. Não tem essa opção, irmãos. É uma condição para que nós possamos adquirir o perdão de Deus sobre as nossas vidas. E aí, agora é difícil ou não é? E você vai deixar de ser salvo por causa de ninguém? Você vai deixar de ser salvo por causa de um inimigo seu? Libere o perdão e sirva ao Senhor com toda alegria. E esteja com o coração aberto para que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida e estejam sobre a sua casa. No versículo de número 13, para nós encerrarmos, tem coisa maravilhosa também. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Essa palavra mal aqui nos remete à questão do maligno, é mal do maligno. Essa oração aqui, Jesus está nos ensinando a orar e pedir que Deus esteja nos livrando do mal do maligno, com relação às tentações, com relação às provações. Quantas das vezes nós estamos clamando, servindo ao Senhor e aparece a tentação sobre a nossa vida? Apresente ao Senhor, repreenda este mal. É o inimigo tentando atacar a sua fé, tentando atacar a sua comunhão. É o inimigo agindo para que você não seja forte na presença do Senhor. É o inimigo agindo para que você não não receba os dons espirituais. Vigia com relação a isso e na sua oração peça que Deus esteja lhe livrando do mal, do maligno, das tentações. Se você está recebendo tentação, meu irmão, apresente ao Senhor, repreenda e peça que Deus esteja lhe ajudando. Porque eu lhe digo novamente, Deus tem interesse de participar da sua vida. Deus tem interesse de participar de todos os aspectos, desde a saúde, desde a questão da enfermidade, desde a questão das tentações. Deus ele tem interesse de participar de tudo isso. E livra-nos do mal. Esse é o propósito de Deus. Está nos livrando, está nos perdoando, está nos confortando na presença do Senhor. Eu encerro neste momento, dizendo para você que a oração do Pai Nosso serve como modelo de um exemplo de oração. Não precisa você orar o dia todo essa oração, não. Mas você precisa conversar com Deus o dia todo. Você precisa ter esse relacionamento com o Senhor todas as épocas, todas as horas. Precisa apresentar a Deus seguindo sempre esse exemplo. Glorificar o nome do Senhor. Primeiro tem que invocar o reino de Deus. E depois você pode fazer suas petições. Mas as petições têm que estar segundo a vontade dEle. Porque tudo em nossa vida tem que ser segundo a vontade dEle. Você tem um projeto, pretende se casar, apresente ao Senhor. Você quer fazer uma faculdade, presente ao Senhor. Outra questão, uma proposta de emprego, apresente ao Senhor. Tudo que você for fazer pode até aparentemente ser coisas boas, mas Deus sabe o futuro. E você só conhece o presente, mas Deus conhece o futuro. Eu encerro neste momento a dizer, dedique-se, ore ao Senhor, busque a Deus, para que Deus assim revele toda a sua vontade sobre a sua vida. E que Deus possa estar lhe abençoando. Já vou falando a você, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, manda esse vídeo para que mais professores tenham acesso e assim adquire conhecimento em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Lerita outro.